Você é corretor de seguros e não sabe o que é um SDR, nem o que é um closer? Então você está vendendo menos do que você poderia e nem sabe por que isso tudo aí na sua corretora. Quer resolver isso e conseguir vender cada vez mais apólices? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e saber sobre SDR Closer é algo que pode te fazer vender mais e mais seguros. Mas antes de eu te explicar o que é e como isso vai te ajudar aí na sua corretora de seguros, deixa eu te contar como eu cheguei nisso e sobre o que mudou nos meus negócios desde então. A verdade é que toda empresa tem seus altos e baixos. Toda empresa tem aqueles momentos de vender mais e tem momentos que não são assim tão bons. São aqueles momentos mornos, sabe? E é assim a gangorra do coração do empreendedor, para cima e para baixo. E todas as vezes que os meus negócios eles entram num estado meio morno, eu já fico agoniada, querendo mudar as coisas, querendo fazer diferente para que eu possa crescer e, de certa forma, conseguir performar cada vez melhor. E eu digo aqui na empresa que quando a coisa tá fácil demais ou ela tá meio morna, é porque algo tá errado nessa equação e que dá para fazer melhor. Nesse início de ano de 2025, eu confesso que algo aqui dentro de mim já não estava muito em equilíbrio. Sabe quando a gente não tá muito feliz nos negócios? E isso porque eu sabia que era possível fazer muito mais. Mas eu ainda não sabia o como fazer melhor. Em meados ali de abril desse ano, eu comecei a me perguntar o que fazer diferente, o que eu precisava colocar nessa equação para que eu conseguisse fazer as coisas melhorarem e o que eu não estava enxergando. E eu não estou reclamando não, gente, muito pelo contrário, afinal de contas, os nossos negócios eles vêm crescendo ano após ano, tudo sempre mais ou menos na casa ali de 25%. Mas é que eu não suporto ver as coisas meio mornas. E uma coisa é fato, mesmo eu tendo mais de 25 anos de mercado segurador e a Ragaz tendo mais de 2.500 corretores de seguros assessorados, eu sei que é impossível todo mundo saber tudo o tempo todo. Então eu sempre trouxe para mim que as coisas, se elas estão mornas, eu preciso buscar, eu preciso descobrir o que pode fazer a gente ir para o próximo nível. Porque eu entendo que o que nos trouxe até aqui não é o que sempre vai nos levar para o próximo nível. Então, eu decidi procurar algum curso, alguma mentoria e coisas que pudessem nos agregar mais, pudessem virar esse jogo. E eu verdadeiramente me surpreendi. Eu sempre estudei muito marketing, vendas voltadas para o marketing, para aquele lead que vem da internet, mas no primeiro dia do curso eu comecei a ouvir certos termos como SDR, Closer, Spin, ICP e uma série de outras palavras que, de verdade, pareciam um grego para mim. E eu confesso que mesmo com toda a minha bagagem de anos de mercado, eu virei para a Dani, que trabalha aqui com a gente, estava comigo nesse curso, e eu falei: Dani, eu tô me sentindo a pessoa mais burra dessa sala. Isso é a melhor coisa do mundo. Porque quantas vezes eu fui em vários treinamentos e eu só ouvia mais do mesmo. Eu só ouvia coisas que eu já sabia. E, gente, foi lindo eu me sentir burra. Porque eu saí de lá sabendo que tem coisas para aprender e para fazer além de que a gente já estava fazendo. A pior coisa é quando você olha para algo e não sabe onde começar a melhorar. A questão é que agora eu já sei o que a gente precisa fazer. E a gente já está fazendo. E melhor, é tão bom, tão certo, que os resultados já começaram a mudar. Para você ter ideia, em 3 meses de aplicação desse novo método, os nossos números já apontam crescimento e crescimentos recordes. E mais, tudo indica que em 2026 a gente bata acima de 75% de crescimento. Mas a verdade é que eu não poderia guardar isso só para mim. Eu sempre vim aqui compartilhar com vocês e agora não seria diferente. Porque a mesma coisa que eu estou aplicando nos meus negócios pode ser aplicada aí na sua corretora. E eu me comprometo com você, corretor, a postar mais vídeos aqui no nosso canal, ou no Facebook, ou no Instagram, a postar mais conteúdos
que mostre o que está dando certo e o que não está dando certo, até para você não gastar o seu tempo ali. E se você ou se você se tornar nosso assessorado aqui na Ragaz, eu vou compartilhar ainda com você muito mais coisas do que está dando certo ou não, muito mais detalhes e minúcias. E melhor, você vai poder beber isso na fonte. Isso porque o nosso time está aplicando tudo no dia a dia. Tudo que envolve essa área e essas coisas que a gente está fazendo, você vai poder ver acontecendo com eles e não só comigo. E você vai poder fazer mais, vai poder trocar figurinha com eles e entender o que eles estão achando. Porque muitas vezes você pode falar assim, mas é a Cláudia. Não, é o dia a dia, é o colaborador, é a empresa como um todo crescendo nessa energia. E o SDR e o Closer, como fica nessa história? Não é a palavra em si que vai te trazer um resultado melhor, mas tudo o que vem com esse novo olhar e sobre as ações de vendas. SDR, isso nada mais é do que pré-vendas ou pré-vendedor. E o Closer nada mais é do que vendedor, o processo de vendas em si. Mas aí que vem a grande magia da coisa. O que o SDR faz? Elimina um tempão do vendedor, deixando ele assim mais livre para poder vender ainda mais e mais seguros. Agora imagina isso sendo aplicado e feito por uma inteligência artificial. É surreal de lindo ver isso acontecer, o crescimento exponencial. E isso não é futuro, é presente. O SDR tem como principal função qualificar o lead. Ele roda o que a gente chama de spin, que é mais ou menos assim. O S é de análise de situação, o P, problema, o I, implicação, o N, necessidade do cliente, e isso tudo através de algo estruturado. O SDR, quando vai conversar com o cliente, ele tem um passo a passo do que fazer para conseguir extrair essas informações. E o mais doido é que a gente aqui nos nossos negócios, a gente já meio que fazia isso, mas não de forma tão estruturada como a gente percebeu que dá para fazer. E apesar da nossa empresa crescer todo ano, não era algo assim tão exponencial como a gente já viu que dá para fazer. Quem trabalha com vendas tem que entender 3 fases dessa brincadeira de vendas. Primeira fase, a atração do cliente ou trabalhar essa base de dados que você tem. Segundo, ter um primeiro contato de qualificação com esse cliente, que é o que o SDR vai fazer. E terceiro, é a venda em si, que é o que o Closer faz. E quando a gente começa a entender essa sequência, a coisa começa a ficar mais palpável, mais realista no mundo dos seguros. Por exemplo, na atração de clientes aí na sua corretora, como que você vai fazer aí nos próximos meses, no próximo ano? Você vai fazer, sei lá, telemarketing para uma base fria? Ou o que a gente também chama de outbound? Ou você vai trabalhar com anúncios? Ou você já tem carteira e vai trabalhar com algum projeto para extrair indicação desses clientes? Percebe que quando a gente começa a pensar de fato, a gente começa a montar uma espécie de processos, a gente começa a pensar diferente, fora da caixa. E só de você se permitir a pensar, já começa a vir ideias diferentes de como você vai fazer para trazer demandas aí para sua corretora. Depois disso, vem o SDR, a qualificação que eu te falei. E aqui você começa a separar o joio do trigo. Porque, gente, nem todo lead, nem todo cliente é um cliente bom. Ele, quando chega, ele não é bom para você sempre. Tem cliente que você não deveria nem perder tempo trabalhando com ele. Aí você pode se perguntar assim: mas, Clau, eu vou jogar um potencial cliente fora? Vou jogar no lixo? E sim, você vai sim, ou deveria pelo menos. E isso vai acontecer quando ele não estiver alinhado com a sua estrutura de produção. O melhor a fazer nesse caso é sim pegar esse cliente e jogar ele fora. Pensa assim comigo, para a sua corretora crescer, você vai ter que transformar a sua corretora em uma espécie de linha de produção, tipo fábrica mesmo, onde para a coisa dar certo, para a coisa crescer, os processos precisam ser iguais, precisam ser replicáveis. Faz, acontece, faz, acontece, faz, acontece.
E para isso caminhar, o seu potencial cliente também precisa ser o mais parecido possível entre si. Até então, eu chamava o cliente ideal de avatar ou persona, que era como eu aprendi no mundo do marketing. Mas, recentemente, eu descobri que no mundo das vendas, a gente chama isso de ICP. ICP nada mais é do que o desenho detalhado do cliente, do seu cliente ideal, corretor. E se você atrai para sua esteira de vendas clientes que não são o seu ICP, isso faz com que você ou o seu vendedor perca muito tempo descobrindo como lidar com aquele cliente e, como consequência, vendem menos do que poderia. Então, primeiro de tudo, corretor, ter um padrão de cliente é necessário e atrair muitos clientes desse mesmo tipo é primordial. E isso tem que acontecer de modo intencional na sua corretora. Você tem que montar a estratégia para atrair o ICP correto. Segundo ponto, você precisa ter uma etapa de qualificação do cliente. E no próximo vídeo eu vou aprofundar um pouco mais com você como você vai fazer isso através do que a gente chama de spin. E o terceiro ponto é monte um processo de vendas bem estruturado, como se fosse uma fábrica, sabendo antecipadamente o que falar para o cliente, como quebrar as objeções e todos esses detalhes que a venda requer. Isso de forma processual, para que você possa replicar o que você faz para o seu time e para que você mesmo possa melhorar o modo que você trabalha e assim vender cada vez mais seguros. Mas claro, isso tudo é muita coisa para a gente falar em um único vídeo. Então já faz assim, se inscreve no nosso canal e clica nesse sininho. Dessa forma você sempre é avisado quando a gente posta vídeo novo. E se você quer acelerar ainda mais as coisas e ainda não é nosso assessorado, fica aqui o meu convite para você. Já clica nesse botão aqui embaixo ou no link que tiver e vem conhecer o nosso serviço. Vem descobrir como o nosso trabalho pode ajudar você a vender muito mais seguros. Sem contar que para ser nosso assessorado, o corretor de seguros não paga absolutamente nada. Então vem, bora fazer diferente e vender muito mais seguros? Vem!